A esposa do pastor Ailton José Alves acaba se complicando. Em audiência, a irmã Judite mente. A irmã Judite convocou uma campanha de oração, pediu para as irmãs orarem, para Deus dar a vitória a ela. Mas quando chegou na audiência, a irmã Judite mentiu. E Deus não compactua com isso. Eu vou deixar para vocês aqui um vídeo do irmão Josué Augusto, mostrando o que aconteceu nessa audiência que o irmão Josué Augusto estava presente também. Onde a irmã Judite mentiu e acabou se complicando. E cada dia mais se complica mais ainda. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Rios de dinheiro, tempo perdido, jejuns, orações e o tempo que você passou de joelho, igreja, dirigentes de círculo de oração. Quando a irmã Judite pediu para que o céu fosse circulado, eu nunca vi isso. Para quê? Para condenar Josué Augusto e condenar Manuel Alexandre. Olha, seus dízimos e ofertas, agora mesmo são 15 horas, tá? Você está aí na sua jornada de trabalho, vai pegar ônibus lotado, muitos vão pegar 2 ônibus, e às vezes para ganhar um salário mínimo, quando você receber no final do mês, você destina 10% para os dízimos e as ofertas. Ailton José Alves e Judite acabam de perder mais um processo. E seus dinheiros, seus dízimos, não é, irmãos? Sendo destinados para pagar esses 2 escritórios caríssimos de advocacia. Não é só custas processuais, honorários advocatícios, combustível, tá? As horas, os homens-horas de todos esses deslocamentos. Então é assim que seus dízimos e ofertas têm sido empregados. Assistam aí. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje são 28 de maio de 2024. Eu trago aqui a grata satisfação de informar a vocês que saiu a decisão daquele processo, né, que o Ailton moveu contra Josué Augusto e contra Emanuel Alexandre, tá? Eu vou deixar aqui no início para que vocês relembrem onde foi tomado o depoimento da Judite, tá? Mas antes do depoimento dela, eu quero dizer a vocês o seguinte aqui, irmãos. Essa igreja, né, tem sido usada como instrumento particular, tá? Porque esse pessoal, essa administração, primeiro, né, comete todos os desatinos, desvios de conduta e finalidade, irregularidades, age em não conformidade com a doutrina, em não conformidade com a lei, e depois quer usar as dirigentes de círculos de oração como todo o composto de círculo de oração de Pernambuco para que interceda a Deus, para que sejam livrados, ora, dos efeitos das suas atitudes, das suas ações, das suas escolhas. Então eu vou deixar aqui para vocês a irmã Judite pedindo oração, jejum de 3 dias para circular o céu, para resolver. Só não disse o que era, mas eu estou explicando o que era porque ela ia depor, tá? E logo depois desse desatino, colocando toda a igreja de Pernambuco em oração, tá? Para que Deus faça injustiça na realidade. Ela pediu à igreja para orar para que Deus cometesse injustiças, tá? E na realidade, essas orações de vocês, lamento muito, mas não foram ouvidas. Os jejuns de vocês foram ineficazes, porque foi, notadamente, uma convocação sem saber, sem entendimento, sem prudência, para mudar a situação que ela mesmo criou, tá? Então, depois aí vocês vão assistir o depoimento dela, vocês vão relembrar, não é? E no final eu vou ler, tá? A conclusão da sentença. Olá, meus amados irmãos,
de todo o Pernambuco, da IEADPE e de todas as outras denominações, inclusive as que se desligaram da IEADPE. Irmãos, o que eu vou mostrar a vocês aqui agora é uma coisa assim surreal, compreenderam? A irmã Judite fazendo uma campanha de oração, uma campanha estadual de oração de urgência. Ela não diz o objetivo para o qual está solicitando essa campanha. Eu vou dizer para vocês agora. Então, prestem atenção à postagem que ela circulou em todo o estado de Pernambuco, porque inclusive eu recebi já de outras cidades nossas. Então, irmãos, vejam qual é o pedido de oração dela. Convocação para o jejum e oração. Paz do Senhor, amadas. Convido você, amada irmã, para adentrarmos no altar de Deus de quarta, 24/1, até sexta-feira, 26/1, no jejum e oração, com o objetivo de Deus fazer o que é impossível aos nossos olhos, restaurar vidas e guardar nossas famílias. Quem tiver disponibilidade e saúde para estar o dia todo, estará comigo. Quem não tiver condições, jejue e ore a hora que puder e haverá resposta de Deus. Conto com você e todos os que trabalham sob sua liderança. Vamos circular os céus com clamor, jejum e oração. Nosso dever é orar sempre e nunca desfalecer. Lucas 18:1. Judite Alves. Irmãos, sexta-feira haverá uma audiência criminal. Estará presente, pelo menos as intimações, o gestor Ailton José Alves, Josué Augusto e Emanuel Alexandre. Na verdade, é um informante que é a esposa do querelante. Confere? Ela está aí, doutor Vitor? Tá sim, doutor. Vamos ouvi-la. Eu só queria deixar esse registro de que os advogados do querelante, no caso, né, não requerem que ela não seja ouvida conforme já decidido pelo certo. Pois não, doutor. Pois não. Mas aí, vamos ouvi-la. A gente registra na ata. Eu vou pedir que ela adentre aí no recinto. Tá bom. Vem pra cá. O senhor está dispensado, viu? Muito obrigado pelos esclarecimentos do senhor. Bom dia, como vai a senhora? Bom dia, tudo bem? Tudo bem, não é? Qual é o nome da senhora? Judite Maria da Silva Alves. Perdão, eu não vi o prenome da senhora, como é? Judite. Dona Judite. Dona Judite, o doutor Luiz Miguel vai fazer uns questionamentos à senhora, tá certo? A senhora, eu não vou colher o compromisso, considerando que a senhora é esposa do querelante. Doutor Luiz Miguel, fique à vontade para os seus questionamentos. Bom dia, senhora Judite. Bom dia, senhor Miguel. Eu gostaria de saber se a senhora administrou esse abrigo pastor João Amâncio na época que foram feitas as denúncias. Não. Eu ajudava, mas não era administrador. No caso, a senhora nunca administrou esse abrigo João Amâncio? Eu acompanhava os trabalhos, mas não administrava. Quem administrou foram outras pessoas. A senhora poderia dizer o nome dessas pessoas? A Maria Dulce foi uma das administradoras e doutora Miriam Rosa. A senhora conheceu o presbítero, na época, Emanuel Alexandre, que está aqui presente, que é o... Sim, conheço o senhor Emanuel, claro. A senhora se recorda de um fato relativo ao objeto dessa representação, que foi, no caso, o Emanuel falando que ele foi incumbido de levar uma idosa às margens da BR-232 e abandoná-la lá? A senhora tem conhecimento desse fato? Nunca houve isso. Isso aí, o seu Emanuel tirou da cabeça dele.
Porque se houvesse ocorrido, hoje, na época, todos saberiam. A senhora teve conhecimento que essas denúncias de abandono e de morte de velhinhas num abrigo foram objeto de uma denúncia junto ao Ministério Público? Estou sabendo. Aliás, olha, se tivéssemos algum problema no abrigo, foi no ano 2003, como você falou, já o Ministério Público, quem de direito, já havia resolvido, querido, esse tempo todo. Sabe dizer qual foi o motivo do fechamento desse abrigo? O motivo do fechamento do abrigo é como já foi dito, né? Fazíamos um trabalho muito bem feito. À época, a doutora Judite, que era da vara do idoso, era promotora, ela nos acompanhou, viu todo o nosso trabalho, mas o que ocorria? Hoje é que estamos sabendo que as denúncias eram através do senhor Manuel. Eu antes não sabia que ele era um funcionário, ele trabalhava, então o que ocorre é que fomos acompanhados e a determinação da direção da igreja foi melhor deixar de cuidar dos idosos e cuidar de outro segmento da sociedade, como fazemos. A senhora tomou conhecimento que houve mortes lá no abrigo em decorrência de falta de medicação, sabe dizer? Você acha que se houvesse isso fosse verdade, se os parentes dos idosos não procurariam Dona Judite, dá licença, dona Judite. Veja, porque o advogado está fazendo o trabalho dele, não é nada pessoal, não, sabe? Aí ele fez uma pergunta, escute, ele fez uma pergunta muito objetiva. Aí a senhora respondeu com outra pergunta. A pergunta é só se a senhora tomou conhecimento ou não, é muito simples, viu? Não. A senhora tomou conhecimento. Qual foi a pergunta? Doutor, o senhor poderia repetir? Posso formular. Pois não. Foi feita denúncia de mortes por falta de medicação no abrigo. A senhora tomou conhecimento desses fatos? Não. Não tomou conhecimento? Não. E a senhora nunca administrou esse abrigo? Tinha pessoas, como já lhe falei, que administravam, mas a administração não era minha. Eu visitava, eu ia vez por outra lá, semanalmente, podia ser, quando tinha tempo, mas eu não administrei. A senhora sabe também dizer se as denúncias feitas pelo senhor Emanuel foi diretamente à Vossa Senhoria ou à direção da igreja? Não. Não sabe dizer? Não. Minha Excelência, sem mais perguntas. Relembrado aí todos esses fatos históricos, né? Josué Augusto e Emanuel Alexandre foi processado por Ailton José Alves. A Judite foi lá, convocou a igreja, né? Para 3 dias de oração, 3 dias de jejum. E eu lamento dizer que as orações de vocês não foram recebidas, não foram respondidas como ela queria. E os jejuns de vocês também não chegaram, não foram capazes, tá? De fazer com que Deus respondesse, tá certo? Então, a sentença é a seguinte: da conclusão, ante o exposto e de tudo o mais que dos autos consta, considerando o conjunto probatório, julgo improcedente a denúncia para absolver, como efetivamente absolvo, os querelados Emanuel Alexandre de Souza e Josué Augusto da Silva, qualificados inicialmente com fundamento no artigo 386, inciso 3 do Código de Processo Penal. Está aí a sentença. Josué Augusto e Emanuel Alexandre absolvidos, tá? É importante que vários irmãos que tomaram conhecimento desse fato e me disseram: irmão Josué Augusto,
O senhor já está absolvido. A vitória é sua, porque Deus não compactua com injustiças, com erros e enganos. Pode ver aí no meu canal. E aí, eu quero agradecer deveras as suas orações. Quero agradecer aqui os seus desejos para que fôssemos absolvidos, como de fato fomos. E quero aqui agradecer imensamente ao Dr. Luiz Miguel, que nos defendeu em mais este caso, sendo vitorioso. E olha, eu quero pedir a você aqui que interceda pelo Dr. Luiz Miguel, esse profissional que conhece profundamente, né, os desvios de conduta e finalidade dessa administração desde os seus primeiros dias, mas também conhece a palavra de Deus e conhece o Código de Leis do Brasil. É por isso que ele, com afinco, nos defende e tem sido vitorioso como mais essa vez, tá? Então, agradeço a você que orou por mim, que orou por nós, agradeço a você que intercedeu, agradeço a Deus em primeiro lugar, e também não posso deixar aqui de agradecer ao empenho, ao zelo, ao esmero de Dr. Miguel e de seu escritório, que tem nos defendido com tanto prazer, com tanta dedicação e competência também. E assim, que Deus em Cristo nos abençoe.